as pessoas que não estiveram presentes pela manhã. E vou falar um pouquinho sobre implantodontia em edêntalo completo. Peço desculpas pelo meu idioma, não estar aqui falando com vocês pelo espanhol, mas creio que falando muito lentamente, creio que me faço compreender. Faço parte de um grupo de cirurgianos em São Paulo e temos uma atuação na Neoface, que é a minha clínica privada. Trabalhamos na Universidade Paulista, onde sou professor de cirurgia maxilofacial, oral e maxilofacial. Fazemos parte do grupo AO Foundation, onde é uma entidade onde temos grupos de estudo acerca da cirurgia maxilofacial. Sou diretor do Colégio Brasileiro de Cirurgia e trabalho no Hospital 9 de Julho. Então, minhas áreas de especialização são as deformidades dentofaciais, os traumas maxilofaciais, a implantodontia, cirurgia oral e patologia. Como falei, sou coordenador de cirurgia do Hospital 9 de Julho, professor associado da Universidade Paulista. Tenho maestro, residência e especialização em cirurgia oral e maxilofacial. Sou membro da Associação Internacional de Cirurgianos Orais e Maxilofaciales, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e diretor deste mesmo colégio. O meu intuito acá é colocar a vocês um pouquinho do que nós temos fazendo em Brasil, nosso grupo, acerca de tratamento dos pacientes de dentes totais. É sempre muito difícil. Estávamos falando um pouquinho antes com o Dr. Raul, decano do colégio, e o Dr. Christian, acerca da dificuldade que nós temos para solucionar os problemas dos pacientes edêntalos totais e que não tens rebordo, não tens osso adequado para resolver estes problemas. De modo que necessitamos um plano de trabalho adequado a essas necessidades e as características desse paciente. As expectativas dos pacientes temos que contrastar com o caso clínico e o que é permitido, o que é possível realizar, o que é possível fazer com estes pacientes para devolver a eles função e estética. Melhorando função e estética, iremos promover qualidade de vida a esses pacientes e melhorar de modo muito significativo a autoestima deles. De modo que devemos proporcionar o tratamento implantodontológico que seja mais previsível e que se satisfaça as necessidades anatômicas e os desejos desses pacientes. Muitas vezes nós não conseguimos ter alcançado todos os objetivos de tratamento desses pacientes por limitações anatômicas, limitações de estrutura de osso para realizar os implantes dentários. De modo que nós precisamos estar bastante concentrados nesta planificação em relação ao estado bucal e à psicologia do paciente. Em muitos casos, devemos modificar o estado atual da boca desse paciente para colocar os implantes. Muitas vezes, esses pacientes são pacientes com dentes parciais, com uma dentição parcial, e necessitamos sacar o restante dos dentes. Principalmente, é muito comum termos pacientes com dentes na região anterior de mandíbula e
devido a problemas periodontais e até mobilidade dentária, sacamos os dentes destes pacientes para realizar um tratamento de modo global, um tratamento mais complexo que irá promover saúde bucal a esse paciente. Então, para colocar os implantes em uma posição anatômica correta, uma posição anatômica que nos proporcione uma confecção de uma prótese total suportada por esses implantes, de modo que iremos promover uma estabilidade na sua oclusão. Para que tenhamos um tipo diferente de prótese e as suas limitações de acordo com a quantidade de osso disponível para esses pacientes. As indicações de los implantes, temos primeiramente as indicações primárias, onde os pacientes não têm nenhum dente remanescente. Quando esses pacientes utilizam-se próteses fixas, que necessitam uma melhor estabilidade do ponto de vista funcional, como eu disse antes, conforme estes pacientes irão utilizar as próteses totais, eles têm uma reabsorção óssea nessas regiões, não tendo estabilidade nestas próteses fixas, promovendo uma instabilidade do ponto de vista na mastigação, na deglutição, e necessitas reabilitar este paciente por completo. Muitas vezes esses pacientes também têm próteses removíveis, as PPRs, onde para resolver parcialmente os pacientes parcialmente edêntulos, pacientes desdentados parciais que necessitam de reabilitação, e quando faltam os dentes anteriores. Outras indicações secundárias temos quando o paciente tem ausência de um único dente, em pacientes com uma enfermidade periodontal severa, com uma ancoragem ortodôntica, que os implantes não se movimentam, e as aplicações extraorais, quando o paciente tem alguma deformidade bucomaxilofacial e que podemos utilizar os implantes dentários, claro, que respeitando as dimensões desses implantes, mas podemos colocar esses implantes em região de zigoma, em região de cavidade orbitária, para que esses pacientes possam ser reabilitados com próteses bucomaxilofaciais. Em relação às contraindicações de los implantes, nós temos algumas contraindicações do ponto de vista intrabucal. Relações anatômicas desfavoráveis entre os maxilares, quando esses pacientes têm uma relação de discrepância óssea entre maxila e mandíbula. O paciente, um prognata ou um retrognata, que necessitamos, primeiramente, promover a estabilidade da oclusão para depois reabilitá-lo do ponto de vista oclusal. Relações funcionais e mastigatórias complexas. Achados patológicos em los maxilares. Como disse em outra conferência, muitas vezes temos pacientes com achados radiográficos de patologias, de severas patologias como quistos, como tumores odontogênicos, que necessitam primeiramente a sua remoção. Patologia na cavidade oral, pacientes em radioterapia, pacientes oncológicos em processo de radioterapia em los maxilares, pacientes com macroglossia ou com uma língua grande e pacientes que têm uma mala higiene oral. As contraindicações médicas gerais
são em relação ao estado geral e nutricional muito desfavorável destes pacientes, enfermidades metabólicas e de sangue, cardiológicas, cardiocirculatórias, do metabolismo, esses pacientes que têm alterações autoimunes e pacientes com endocardites. Do ponto de vista de contraindicação limitada a determinado tempo, pacientes embaraçadas, enfermidades inflamatórias ou agudas, administração transitória de medicamentos, por exemplo, medicamentos anticoagulantes e estados de estresse físico e psíquico. São contraindicações que conseguimos, são contraindicações relativas que conseguimos resolvê-las depois de determinado tempo. Em relação às contraindicações do tipo psíquico, pacientes com abuso de álcool e drogas, um entendimento deste paciente inadequado para o tratamento, paciente com psicoses e pacientes problemáticos do ponto de vista psicológico. Em relação às limitações anatômicas da colocação dos implantes, processos severos de reabsorção óssea. Necessitamos primeiramente realizar os enxertos ósseos para promover uma quantidade óssea necessária para a posterior colocação desses implantes. Situação de tecidos blancos, onde não temos tecidos blancos suficientes para a colocação desses implantes, para suporte dessas coronas, e necessitamos um trabalho de periodontistas com cirurgias de encha para resolver a situação. Disponibilidade óssea, em termos de altura, de espessura e forma deste implante. Distância com respectivo ao conduto dentário. Determinados pacientes têm uma reabsorção óssea muito severa e não temos espaço entre, por exemplo, o nervo alveolar inferior e a crista óssea do rebordo para poner implantes. Distância de 1 a 2 milímetros com relação à cavidade maxilar e conduto mandibular, para deixar o implante rodeado na sua maior porção óssea. Em relação ao nosso estudo, antes de poner implantes, temos que colocar uma planificação bastante criteriosa em relação às condições desse paciente, em relação a exames laboratoriais pré-operatórios, como hemograma, tempo de coagulação, exames de glicemia e de colesterol. Em relação ao plano de tratamento, tem necessariamente ser explicado ao paciente para sua compreensão. Na verdade, acredito muito que tudo que você disse, habla ao seu paciente antes do procedimento cirúrgico é a informação. Depois, quando você habla sobre determinada situação depois do que ela ocorreu, dê a conotação de desculpa, de que você não tinha avisado o paciente deste tipo de situação. Em alguns casos, realizamos quase que na sua totalidade, nesses casos complexos, realizamos a confecção de um guia cirúrgico, que serve para nos guiar, para saber exatamente onde iremos fazer as perfurações para a colocação dos implantes em sua posição mais adequada, pensando na confecção da prótese. Em relação às técnicas de la colocação de los implantes, temos a técnica convencional com a instalação desse implante, que é a primeira fase cirúrgica, e temos uma preparação
pré-operatório e administramos um medicamento de 10 miligramas de diazepam via oral para que o paciente fique um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais tranquilo, para que possamos fazer o procedimento a contento, sem nenhum tipo de estresse a esse paciente. A antisepsia do campo operatório, quando tanto extra quanto intraoral. E o campo cirúrgico estéreo. São condições essenciais para o sucesso do nosso tratamento cirúrgico com implantes. Temos que ter um campo cirúrgico totalmente estéreo para que não tenhamos nenhum tipo de complicação pós-operatória do ponto de vista principalmente de infecção. Em relação à anestesia, temos o bloqueio troncular do nervo dentário, principalmente utilizamos como anestésico local a articaína com adrenalina 2%, e infiltração local, e nesses casos complexos, muitas vezes, optamos até por realizar uma sedação com um médico anestesiologista em nossa clínica, realizando uma sedação endovenosa para que o paciente tenha tranquilidade e também o cirurgião tenha tranquilidade no procedimento. Pois, se hacemos um protocolo cirúrgico do tipo Brånemark com 5 implantes na região da maxila e 5 implantes na região da mandíbula, temos a colocação de 10 implantes numa sessão solamente, o que é muito desgastante para o paciente. Então, colocamos o paciente, não é necessário colocar esse paciente sob anestesia geral, mas deixamos esse paciente mais tranquilo com uma sedação endovenosa. Em relação ao retalho, ao cogágio de mucosa, temos que ter bastante cuidado com este cogágio para que possamos depois ter cobertura de tecido mole nestes implantes. A crista alveolar necessita muitas vezes se remodelar, utilizando-se de presas ou de lima de hueso para promover uma uniformidade nesta cresta. Em relação ao cogágio de mucosa, realizamos uma incisão nesse espaço faltante, onde iremos realizar a colocação dos implantes e hacemos um descolamento desse tecido nesta mucosa. Preparação do leito para que irá receber o implante. Este leito é fresado em alta velocidade para construir a cavidade, para construir o alvéolo que iremos colocar, que iremos poner os implantes. Com uma velocidade para criar a rosca deste tornilho, deste implante. Uma irrigação contínua e abundante é necessária para que não promovam durante a realização desta fresagem uma necrose óssea periférica. Técnicas para a colocação desses implantes através do atornilhamento ou do parafusando este implante. É o momento onde nós atornilhamos este implante até o final. Podemos eu particularmente gosto de iniciar a colocação do implante dentário através do motor cirúrgico e posteriormente para termos maior controle do travamento inicial, da estabilidade inicial deste implante, realizamos com a catraca, realizamos com a chave de forma manual. As últimas voltas desse atornilhamento podem se efetuar com a chave ou catraca manual. É o que, na verdade, eu gosto de fazer. Me gusta porque eu tenho um maior controle sensitivo das mãos para sentir o travamento deste implante, diferentemente da inserção total com o motor. E o resto dos implantes se instalam de forma bastante sucessiva.
cierre o colágeno, o garro, nas medidas e as medidas pós-operatórias. Então, a sutura se efetua com um fio de seda 3 ou 4-0, ou também utilizamos muito fios absorvíveis. Colocamos uma cobertura antibiótica deste paciente com amoxicilina, ou se o paciente for alérgico à penicilina, utilizamos a clindamicina. Corticoides são utilizados para reduzir o edema e a tumefação no local, e as próteses desse paciente deverá ser reembasadas antes de sua colocação. Temos algumas peculiaridades da instalação em maxilar superior, porque o maxilar superior devemos considerar alguns fatores, como ausência de uma cortical definida. Muitas vezes esses pacientes têm uma reabsorção óssea, tanto do ponto de vista de altura quanto em espessura. E temos dificuldade de ter uma estabilidade inicial desses implantes. Resistência mecânica inferior, pelo tipo de hueso que temos na maxila, um hueso mais esponjoso, temos uma resistência mecânica. É diferente, muito diferente, colocar um implante em região de maxila e de mandíbula. Mandíbula temos um osso bem mais cortical. Dimensões reduzidas com íntimo contato com a cavidade nasal e seios maxilares, devido principalmente à reabsorção óssea que esses pacientes possuem. Então, temos bastante critério, bastante cuidado para que não tenhamos intercorrências e até em estados mais graves, mais severos, este implante ir parar dentro do seno maxilar. E para iniciar a perfuração, temos um ponto na vertente palatina para que a crista tenha uma inclinação correta junto à oclusão desse paciente no pós-operatório. Então, temos que colocar esses implantes pensando na futura prótese. Temos algumas técnicas de regeneração óssea com fatores de crescimento. Temos na literatura científica recentes estudos que têm demonstrado em las plaquetas que se encontram nas proteínas, estimulam o processo de regeneração e cicatrização. Portanto, muitas vezes uma técnica que o biomédico ele vai até nossa clínica, retira-se, saca parte de sangue do paciente e realiza determinados procedimentos laboratoriais que temos uma pasta, temos algo bastante pastoso para poner em nossos defeitos ósseos. Esse volume final se mantém e conseguimos a colocação do implante muito mais natural e estético, porque mantemos aquela nossa planificação anterior. É uma vantagem dessa técnica que não há nenhum efeito colateral, porque o fator de crescimento vem do próprio paciente, então não tem nenhum risco em relação à infecção, em relação à doença autoimune. Em relação à sobredentadura, em pacientes mais complexos, onde temos ausência total, o edêntalo total, eu falei primeiramente a respeito de uma parte básica de colocação de implantes para nos situar em relação ao procedimento, para depois efetivamente entrar no tema proposto, que é o tratamento de pacientes edêntalos totais. A sobredentadura são próteses removíveis parciais ou totais, confeccionadas sobre as raízes dentárias e os implantes dentários, e vão servir de suporte e retenção. Muitas vezes colocamos 5 ou até 6 implantes
nestes pacientes de dentes totales, e essas próteses são tornilhadas nesses implantes, não permitindo ao paciente sacar as próteses à noite, por exemplo. Somente a remoção por parte do profissional. Alguns pacientes, eles não têm condições, do ponto de vista de estrutura óssea, não têm condições do ponto de vista, inclusive financeiro, para realizar uma quantidade desses implantes, e uma solução que nós temos é a fixação destas próteses em barras metálicas, para que essas próteses tenham uma estabilidade compartilhada entre a mucosa e fixada através destas barras metálicas. Principalmente na região da mandíbula, temos uma maior fixação desta prótese, pois sabemos que na mandíbula, com a diminuição significativa do osso, nós temos uma prótese inferior bastante instável do ponto de vista de estabilidade. E com esta prótese, com esta alternativa, nós conseguimos ter uma maior estabilidade. Sobre essas placas, sobre essas barras, nós colocamos alguns mecanismos de retenção, como o clipe, que a prótese ela é confeccionada com um clipe, que esse clipe ele se adere, ele há um travamento dentro desta barra metálica. É uma solução menos onerosa para o paciente, e que possamos ter um pouquinho mais de estabilidade. Claro que ainda não é o ideal. Então temos a confecção, alguns implantes instalados e a confecção da barra, para que a prótese possa ter um pouquinho mais de estabilidade. Os desenhos das barras, podemos ter as barras dependendo da quantidade de implantes que colocamos, que ponemos. Temos a barra num alcance maior dentro do rebordo, ou simplesmente para ter um pouquinho mais de fixação. Então, o corte transversal desta barra tem uma forma ovoide, para que haja o encaixe, haja o travamento desta prótese. Temos também uma outra alternativa a estes pacientes, principalmente em próteses inferiores, que são os sistemas de ataches individuais, os sistemas ORINX. É um sistema de macho-hembra que se colocam sobre os implantes e próteses. Então, ponemos um ou dois implantes na região inferior, e através destes implantes colocamos um sistema de ORINX, onde através do sistema macho-hembra podemos ter um travamento um pouquinho melhor destas próteses. Quando existem múltiplos implantes, esse sistema não admite divergências maiores do que 10 graus, porque senão esta prótese ela não entra adequadamente. Esta prótese ela tem uma instabilidade e não tem um assentamento, ela não trava em seus implantes. Estão indicados especialmente em reabilitações com mala qualidade óssea e pouco suporte ósseo. Quando não temos suporte ósseo e o paciente, por condições sistêmicas ou por condições de inviabilidade, não se pode realizar a enxertia óssea para posterior colocação de implantes. Então, colocamos apenas 2 implantes, escolhemos 2 regiões onde temos condições de fixar os implantes, e utilizamos esse sistema de macho-hembra. Tipo de complicações que esses casos possam ter: a mala técnica cirúrgica, que resulta num sistema bastante traumático para os tecidos duros e blandos. Movimentação do implante, porque este implante ele solamente 2 implantes para suportar
a carga de uma prótese inteira. Má posição deste implante. Dependendo da quantidade de osso disponível, não temos uma posição adequada. Exposição da cabeça do implante, lesão nervosa, infecções, são as complicações comuns e passíveis de ocorrer nesse tipo de tratamento. Em relação à classificação de próteses sobre implantes, basicamente temos 5 opções protésicas. Numa lista que irei pôr a seguir, as 3 primeiras opções são as próteses fixas, que podem substituir parcial ou totalmente a dentição. Podem atornilhar-se ou cementar. Estas próteses podem ser parafusadas ou cementadas. Estas opções dependem da quantidade e estruturas de tecidos duros e blancos. As outras 2 opções que iremos falar adelante são as próteses não removíveis. Estas dependem da quantidade de osso de apoio a ser implantado e no aspecto das próteses. Temos somente a possibilidade de remover estas próteses com o profissional. Então, nas 3 primeiras próteses, são próteses um pouquinho mais simples, vamos falar assim. São coronas fixadas em solo para substituir a corona ou algo em torno, algo de raiz. E a prótese de classificação 3, tendo corona, raiz e parte de tecidos blancos, onde há uma reabsorção significativa e necessita, do ponto de vista estético, algo como uma íntia artificial para melhorar esteticamente o caso. E as duas seguintes são sobredentadura sostenida por tecido branco e retenida por implantes, que são basicamente as próteses que temos as barras metálicas e os O-rings. E o que nós temos de melhor é a sobredentadura sostenida completamente por implantes. Essa prótese, ela tem um desenho e ela tem um design e uma estabilidade mecânica de forma a ser totalmente suportada, sostenida pelos implantes. A sobredentadura sostenida por tecido branco e retenida por implantes são basicamente próteses que possuem um travamento, um sistema de travamento dentro da prótese, e através da barra há um clique nessa barra e o travamento possibilitando a esta prótese uma melhor estabilidade durante a fonação, durante a mastigação, durante qualquer movimento deste paciente do ponto de vista maxilomandibular. As opções de tratamento com próteses removíveis e de um dentado total são próteses convencionais e as próteses implanto-assistidas, sendo as próteses implanto-retenidas e mucosuportadas. Então, elas são retidas pelos implantes e suportadas pela mucosa, com 2 ou mais de 2 implantes. E a prótese implanto-retenida e suportada. Para isso, do ponto de vista funcional, necessitamos uma quantidade maior de implantes para ter, do ponto de vista biomecânico, o sistema sem nenhum tipo de problema. Acá é o Teatro Municipal na cidade de São Paulo, um teatro muito belo, muito bonito, um dos cartões postais de minha cidade. Em relação às indicações de sobredentaduras, quando temos escasso suporte ósseo para as próteses convencionais, coordenação neuromuscular pobre, uma menor tolerância dos tecidos mucosos, uma instabilidade para funções destas próteses parciais, essas próteses mucosuportadas,
reflexos nauseosos aumentados pela essa prótese. Se nós temos um suporte de resina muito para posterior, temos determinados pacientes que possuem náuseas devido a essa presença desta resina em região posterior de palavra. Aspectos psicológicos do paciente e o desejo do paciente de uma reabilitação com maior estabilidade. Então, vocês estão vendo acá a colocação desses implantes e o design dessa quando temos uma reabsorção significativa do rebordo, podemos e ainda assim temos espaço, temos quantidade de osso para a colocação dos implantes. Ponemos os implantes na região anterior, colocamos os cicatrizantes, os cicatrizadores e realizamos a sutura do colgarro. Depois, realizamos um alívio, um reembasamento em sua prótese provisória, sua prótese total, para que tenhamos o período necessário de osteointegração desses implantes, em torno de 6 meses na maxila e de 3 meses ou 90 dias na mandíbula. É claro que podemos fazer um procedimento que se chama carga imediata, onde temos um travamento, temos uma estabilidade primária desses implantes arriba de 45 N. E depois podemos fixar, tornilhar esta prótese definitiva nesses implantes colocados, dispostos na maxila, tendo a prótese totalmente suportada pelos implantes, sem contato nenhum com a mucosa. Em relação à prótese, onde tínhamos sustentada pelos tecidos blancos e retenida pelos implantes. A magnitude desse apoio varia, como por exemplo, usar só um dos dois na região dos caninhos, ou em outros casos, 3 ou 4 implantes. Creio que se nós temos espaço, nós temos o osso suficiente para colocar 3 ou 4 implantes, nós podemos pensar num protocolo onde realizamos a prótese totalmente implanto suportada. As próteses com sobredentaduras ou as overdentures, elas, quando nós temos a perdida de ossos duros e blancos, además de los dientes, os tecidos que blindam esse suporte facial. A prótese total, removível, resolve bem a parte estética, pero la função não tem a estabilidade e a retenção, principalmente a prótese inferior, a barra. Se utiliza de um sistema de barra com 2 implantes, ou temos que colocar no mínimo 20 milímetros de distância para que, do ponto de vista biomecânico, tenhamos uma maior estabilidade destas próteses implanto retenidas. E o retentor desta prótese pode se apoiar na barra ou nos 2 oringues suportados pelos implantes. Então, suportada por tecido e retenida por implantes, seria esta situação onde colocamos solamente 2 implantes e a prótese retenida nessa situação. E é fundamental ter presente todos os princípios que se sigam quando se realizam as próteses completas. Temos que ter em conta que a biomecânica, tanto da implanto suportada quanto da implanto muco suportada, aí condicionará uma boa parte do desenho das próteses. Número de implantes, características, tipo de ancoragem, a fixação desta ancoragem e a montagem dos dentes.
e eleger a melhor ancoragem, eleger a ancoragem mais simples, sempre. Tenemos que tener en cuenta también, evitar en lo possível que nos travamos a extensão distal das barras. Se nós estendermos muito a extensão distal, do ponto de vista biomecânico, se o último implante está acá e temos um espaço muito grande desta prótese no ponto de vista distal, esta barra, temos o risco de ocorrer a báscula desta prótese e esta prótese se fraturar. Então, necessitamos de uma planificação para evitar uma extensão em demasia para a região posterior e fixar as ancoragens diretamente na boca quando pensamos nas próteses implanto-retenidas. Nas próteses implanto-suportadas, temos completamente a força sobre os implantes, como a gente conhece como implanto-suportada. E habitualmente se requerem de 4 a 6 implantes na arcada inferior e de 6 a 8 na parte superior. Nosso grupo realiza frequentemente 5 implantes na região da maxila e 5 implantes na região da mandíbula. Creio que temos uma boa casuística com um índice de sucesso bastante agradável com este protocolo. Creio que não é necessário termos 8 implantes. Temos que ter alguns critérios para a colocação desses implantes sobre a dentadura. Ter em conta que há espaço necessário para essa mesoestrutura. Temos dentro, inserido na prótese, uma estrutura metálica que irá suportar toda a carga mastigatória deste paciente. Implantes, mas para a apical e também para a lingual, para que nós possamos ter uma perfeita oclusão desse paciente. E a separação desses implantes numa adequada colocação dos retentores. Temos que ter princípios biomecânicos para que possamos ter um espaço adequado entre esses implantes. Aqui um caso que trago a vocês, onde uma paciente com uma idade mais avançada, onde fazia o uso de prótese total, superior e inferior. O inferior, uma prótese parcial removível, solamente com alguns dentes naturais na região inferior anterior, com uma relativa estabilidade em relação à prótese superior e uma situação periodontal bastante prejudicada, com bastante trabalho do ponto de vista periodontal. Sacamos as próteses e percebemos, através do exame clínico e de exames radiográficos, a possibilidade de realizar próteses implanto suportadas e tínhamos pela frente o que fazer com esses dentes periodontalmente comprometidos e que um pouquinho mais adelante teníamos que fazer algo. Então, do ponto de vista de reabilitação global, sacamos os dentes inferiores para poder ter a situação de se poner 5 implantes na maxila e 5 implantes na mandíbula. Uma outra visão. Sacamos los dentes inferiores e o rebordo, após sacar os dentes, ficam totalmente irregular. Necessitamos fazer com brocas um nivelamento, um ajuste neste rebordo para que todos os implantes fiquem biomecanicamente, do ponto de vista horizontal, na mesma posição, para que biomecanicamente seja mais aceitável a dissipação de cargas nesse processo mastigatório. Então, planejamos
estamos entre os canais, entre os forames mentonianos, não tendo prejuízo nenhum, dano nenhum do ponto de vista sensitivo, apenas temporariamente por conta da manipulação na região, mas temos o planejamento para a colocação de 5 implantes dispostos desta forma. Peço perdão pela foto estar um pouquinho mais agressiva, porém, temos na região superior a possibilidade também de colocação de 5 implantes, onde podemos poner os intermediários ou os componentes protéticos para que hacemos a moldagem funcional. Este paciente, nós optamos até pela idade avançada do paciente, até pela idade avançada deste paciente, optamos para realizar o procedimento sob anestesia geral. Então, aproveitamos o procedimento anestésico e já realizamos a colocação dos 5 implantes e as moldagens funcionais arriba e abaixo. Claro que poderíamos fazer as moldagens na clínica, pero logo depois do procedimento cirúrgico, temos que ter em conta que este paciente tem edema, dificuldade de abertura bucal, alterações funcionais do ponto de vista muscular, e não tínhamos uma correta possibilidade de realizar esta moldagem. Então, realizamos e conseguimos adiantar o processo para a confecção da barra metálica. Da mesma forma, colocamos os componentes protéticos na região inferior e, posteriormente a isto, colocamos estes parafusos de cobertura, onde, após 72 horas, 3 dias, esta paciente vai para um trabalho laboratorial e vem do laboratório de prótese uma prótese encerada, onde podemos checar toda a oclusão deste paciente, já com as suas fixações nos implantes, e verificamos toda a parte funcional e estética. Checamos a oclusão e, verificado toda essa situação, enviamos para o laboratório. Em 24 horas, volta-se esta prótese toda acrilizada. Então, em torno de 4 a 5 dias, o paciente saiu de um estágio de desdentado total para uma prótese, por 2 próteses implanto-suportadas com próteses definitivas, próteses atornilhadas nestes implantes. Aqui, cerca de 6 dias após o tratamento cirúrgico, removemos os pontos e os componentes protéticos expostos para a fixação desta barra metálica e, consequentemente, das próteses definitivas. Estas são as próteses definitivas, onde temos uma boa relação oclusal, uma boa relação estética, e estamos todos os movimentos mandibulares desse paciente, protusão, de lateralidade, e depois de checado toda esta situação, fixamos a prótese, atornilhamos as próteses nos seus respectivos implantes e realiza-se a cobertura com resina acrílica. Então, temos o paciente, do ponto de vista estético, com um aumento da dimensão vertical, o reestabelecimento desta dimensão vertical e um aspecto bastante agradável do ponto de vista estético e funcional.
Então, realizamos os protocolos com 5 implantes na maxila, a confecção da barra metálica, e esta barra metálica ela é aderida à prótese superior através de um procedimento laboratorial, e temos as próteses implantos suportadas sem contato nenhum com a mucosa. As vantagens dessas próteses, temos primeiramente do ponto de vista psicológico. Esses pacientes, eles têm novamente aquela possibilidade de fazer coisas, de morder uma manzana sem se preocupar com as próteses totais. Isto, nós outros conseguimos melhorar muito do ponto de vista de qualidade de vida a estes pacientes, e o paciente tem a sensação de dentes próprios. Os dentes, quando ele realiza a mastigação, esta prótese ela fica totalmente estável, sem nenhum problema de movimentação. Temos menos retenção de alimentos de prótese, de placa, uma vez que realizamos a prótese de forma bastante adequada e um contato bastante próximo junto à mucosa natural, e realizamos uma criteriosa orientação a esse paciente para manter a higiene oral. E, com certeza, teremos menos mantenimento dessas próteses, uma vez que essas próteses são fixadas nos implantes, e com certeza teremos uma maior longevidade deste paciente. Em relação às desvantagens, temos complicações mais difíceis de tratar, uma vez que não seguimos critérios adequados para a colocação dos implantes. Então, temos que resolver estas situações. Então, quando realizamos esse tipo de tratamento, necessitamos ter uma planificação, um planejamento, uma planificação bastante criteriosa antes de fazer a cirurgia. Impossibilidade de retiro noturno para evitar parafunções. Muitos pacientes têm o costume de remover, de sacar a prótese do período noturno, e durante anos, 20 anos. E isto é necessário falar com o paciente que, a partir deste momento, esta prótese ela é tornilhada nos implantes e ele não tem a possibilidade de remoção. Falta de suporte labial, uma vez que temos uma relação inadequada dessa prótese. Por isso que, quando nós estamos naquele estágio da cera, onde a parte dentária, a checagem, iremos verificar a oclusão, temos que verificar todos os tecidos blandos, todos os tecidos de suporte labial, para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao término do tratamento. Tem que ter uma orientação em relação à higiene, para que não tenha o acúmulo de restos alimentares entre a prótese e a mucosa, e o compromisso estético seguindo a linha do sorriso, dependendo se esse paciente tem uma linha do sorriso alta, média ou baixa, dependendo da altura, dependendo da quantidade de resina desta prótese, isto pode esteticamente ter um determinado prejuízo. Este é mais um cartão, mais um local turístico na cidade de São Paulo, é o Museu do Ipiranga, onde temos momentos agradáveis dentro deste parque, muito requisitado pelos habitantes de São Paulo. Outro tipo de situação onde nós podemos fazer com os pacientes dentros totales, e temos
uma complicação do ponto de vista de suporte de hueso. Não temos a possibilidade de realizar enxertias ósseas. Então, temos os implantes zigomáticos que podem ser uma solução para resolver esses casos severos de atrofias maxilares. Como um histórico, esses implantes eles tiveram o desenvolvimento como uma alternativa de tratamento a esses pacientes, basicamente, que tinham traumas severos e que tinham a perdida muito severa de hueso. Em casos de ressecção oncológica, em pacientes com câncer, em pacientes oncológicos, onde teria a ressecção da maxila. Esses implantes são implantes mais largos e necessitamos que ele tenha outro ponto de fixação, além do rebordo maxilar. Então, para evitar esse tipo de situação, onde pacientes utilizavam próteses confeccionadas por dentistas, por odontólogos ou até cirurgianos bucomaxilofaciais, onde tinham uma comunicação bucosinusal e essas próteses evitavam esse tipo de situação. Através de moldagens específicas para que esse paciente teria um pouquinho mais de qualidade de vida. Então, foi basicamente com esse intuito que foram desenvolvidos esses implantes zigomáticos e, consequentemente, para pacientes com uma severa atrofia em região de maxila. Dr. Brånemark, em 1993, realizou um estudo com maxilas atróficas em 62 pacientes por 10 anos. E em 99 ele realizou o mesmo estudo em 81 pacientes, basicamente em pacientes oncológicos, pacientes com fissuras labiopalatais e pacientes normais, tendo um sucesso nos implantes alveolares de Brånemark, 164 implantes e 140 fixações zigomáticas, tendo um índice de sucesso de 97% de 200 implantes zigomáticos. Então, o princípio biomecânico desses implantes é exatamente o mesmo dos implantes alveolares. Solamente cambiamos o ponto de fixação desses implantes. Não utilizamos a maxila, mas sim o osso zigomático. Então, numerosas alternativas foram criadas e, através da escolha, da eleição desse paciente, sendo do ponto de vista local ou até mesmo sistêmica, em pacientes com idade mais avançada, é claro que nós não pensamos numa alternativa de tratamento em pacientes mais jovens, porque creio que temos outras alternativas de tratamento, como os enxertos ósseos. Então temos indicações e contraindicações para este tipo de tratamento, principalmente indicado para maxilas muito severas, maxilas atróficas muito graves. E para diminuir os custos de constantes tratamentos destes pacientes, pensaram a ser uma alternativa para solucionar, para resolver esse tipo de paciente, este tipo de problema para estes pacientes. Em relação à duração dessas próteses que constantemente estes pacientes necessitavam cambiar. Temos uma certa mobilidade em relação a esse tipo de tratamento, mas quando utilizado, quando realizado
seguindo critérios bastante precisos de técnica cirúrgica, tínhamos bastante sucesso nesse tratamento, com um êxito bastante grande. Então, necessitamos uma avaliação protésica do tipo de reabsorção e a característica desta crista remanescente. A relação entre as arcadas, do ponto de vista antero-posterior, vertical e transversal. Requerimentos estéticos são exigidos para podermos restabelecer esse paciente do ponto de vista funcional e estético. Em relação à limpeza e à fonética, necessitamos, assim como as próteses, as overdentures, precisamos ter a colaboração do paciente para com esta utilização dessas próteses. E a fonética, que muitas vezes esses pacientes têm a fonética alterada e necessita um acompanhamento com o fonoaudiológico. Basicamente, o que muda, o que cambia deste tipo de tratamento é a ancoragem, que a ancoragem se dá no osso zigomático. Tenha sempre em conta que as técnicas de reabsorção são a primeira opção de eleição. Na verdade, necessitamos, temos que ter em conta que sempre os enxertos ósseos sejam, do ponto de vista intra ou extraorales, é mais benéfico para este tipo de paciente, colocando posteriormente implantes dentários, implantes alveolares, os implantes tradicionais. Quando não temos a oportunidade de realizar este tipo de situação, este tipo de técnica de reconstrução, aí sim podemos ter em vista, ter em conta que possamos ter uma opção que é a ancoragem zigomática. Não há necessidade de enxertos ósseos, porque novamente esses implantes eles não têm o seu travamento na arcada superior, na arcada alveolar, e sim na parte do osso zigomático. E é um procedimento bastante difícil de se reverter. Uma vez que o paciente colocou-se implantes zigomáticos, nós não conseguimos fazer outro tipo de tratamento a não ser manter os implantes zigomáticos. Podemos até ter um câmbio desses implantes, porém não conseguimos reverter este paciente para implantes alveolares. É claro que necessitamos, como trabalhamos numa área anatômica bastante delicada, que temos estruturas nobres como o olho, e inervações e vasos sanguíneos bastante calibrosos, necessitamos ter um conhecimento bastante preciso da área anatômica e o ponto que iremos fazer para a ancoragem zigomática. Temos que ter um estudo específico para os senos maxilares e através de radiografias como a PA de Waters ou a PA de mandíbula para ter um estudo específico a respeito dos senos maxilares em termos de forma, de tamanho, de desenho destes senos. Em relação aos exames de imagem, basicamente temos a panorâmica, a PA de Waters, a PA de face, então a radiografia panorâmica, a radiografia PA de Waters, a tomografia computadorizada, onde nos dá uma vantagem bastante grande, porque temos uma visualização do ponto de vista de profundidade desse osso. Temos a possibilidade de realizar protótipos e até mesmo uma cirurgia guiada com a confecção de protótipos através de softwares específicos. Realizamos
um guia prototipado para poner o implante na sua correta posição. Mas algumas tomadas radiográficas já com o implante zigomático em posição. Normalmente utilizamos este protocolo, ponemos 3 implantes alveolares na região anterior e 2 implantes zigomáticos na região posterior, tendo um travamento desses implantes na iminência do osso zigomático. Basicamente, o implante zigomático tem algumas características particulares, algumas particularidades, que é um implante rosqueável bastante longo, até mesmo porque ele irá realizar o seu travamento nesta região e não na região alveolar, como os implantes alveolares. Então, temos implantes de 27,5 até 52,5 milímetros, com intervalo de 2 e 2 milímetros. Em grande medida, temos um largo curso de fixação. Temos que atornilhar esse implante até a região zigomática. Temos um trabalho maior para atornilhar este implante. Características anatômicas muito distintas, muito diferentes dos implantes alveolares. Então, temos a possibilidade de travar esses implantes, de ter um travamento desses implantes no osso zigomático. A fixação zigomática, temos, como disse, dois pontos de duplo diâmetro desses implantes. Os implantes têm um desenho diferente dos implantes alveolares, onde cerca de metade, meio deste implante da região apical se dá em torno de 4 milímetros. E a região cervical desses implantes, onde esses implantes têm um maior contato com a região alveolar, temos em torno de 4,5 milímetros. Porque nós temos estes ossos de características distintas, de características diferentes. O osso na região do zigoma é extremamente compacto, muito compacto. E o osso na maxila, o osso no rebordo maxilar, é um osso esponjoso. Por isso, como este implante ele tem um contato ou ele tem um travamento tanto no osso zigomático como no osso maxilar, ele tem um design específico para esse tipo de situação. Algumas características, como o implante, como vocês miram, ele fica bastante inclinado, ele tem uma inclinação bastante exagerada, ele não fica disposto de forma vertical, uma posição inclinada, para que iremos ter como objetivo o travamento no osso zigomático. Desculpa, perdão. Disposto esse implante em 45 graus. A plataforma deste implante, então, a região cervical deste implante tem o mesmo desenho do que um implante alveolar. Então, a plataforma convencional de 4,1 milímetros é exatamente o mesmo. Então, temos a possibilidade de utilizar os mesmos componentes protéticos nos implantes zigomáticos. A única diferença é o local de travamento desse implante. Normalmente utiliza-se implantes com design de hexágono externo e os componentes convencionais. Quais são as indicações para essa fixação zigomática? Maxila atrófica muito severa. Quando não temos basicamente um rebordo muito fino, muito delgado, onde mesmo com enxertia óssea temos dificuldade para a colocação de implantes alveolares.
Quando não temos a possibilidade de reconstruções anteriores ou de reconstruções de enxertias ósseas. Buena área de ancoragem anterior, porque necessitamos ter uma ancoragem anterior novamente para não ter báscula, não ter movimentos laterais nesta prótese. E quando se tem pacientes mutilados ou maxistomizados através de ressecções oncológicas, então é uma indicação para a colocação destes implantes. Na fixação zigomática, temos uma distribuição horizontal das forças mastigatórias. As fixações anteriores, muitas são possíveis e algumas são pouco viáveis. Mas temos, do ponto de vista biomecânico, a possibilidade de colocação desses implantes e fixação. E mirando desta forma, não sabemos onde o implante está travado, se há o travamento alveolar ou o travamento zigomático. Solamente numa radiografia ou numa tomografia iremos discernir, iremos diferenciar este tipo de tratamento. A confecção da prótese segue os mesmos princípios, com componentes protéticos e a formação da barra metálica para a fixação desta prótese. E a fixação, o atornilhamento desta prótese junto aos implantes dentários, sejam eles zigomáticos na região posterior ou os implantes alveolares na região inferior, anterior. Para que tenhamos a fixação zigomática, dependemos do mínimo de osso disponível, principalmente nos ossos zigomáticos. Precisamos ter em conta o apoio de lábios, tamanho de los dentes, a relação de dentes e osso e análise do perfil facial deste paciente para podermos reabilitar esse paciente do ponto de vista funcional e estético. Os equipos e instrumental necessário é um pouquinho distinto, um pouquinho diferente dos kits de implantes tradicionais, mesmo porque necessitamos de fresas muito grandes para ter a fixação no osso zigomático. Então, o princípio da colocação dos implantes é exatamente o mesmo princípio. Iremos realizando o alargamento sucessivo através de brocas de fresas específicas, espirais de 2.9 e a mudança da broca piloto de 2.9 para 3.5, a espiral de 3.5, a piloto de 3.5 para 4, sempre utilizando uma alta velocidade de 2000 RPM, porque o osso zigomático é muito compacto. Então, temos este equipo, que é um instrumental também com uma sonda de 2 a 3 milímetros, o gancho para termos o posicionamento adequado, a conexão do implante, uma chave manual e os protetores de lábio, porque as brocas, as presas, são muito grandes e quando iremos fazer a perfuração, podemos ter dano em tecido blando de lábio inferior. Realizamos exames pré-operatórios para que esses pacientes tenham seu procedimento sob anestesia geral. É possível realizar a anestesia local e uma sedação endovenosa. Então, um tratamento cirúrgico em uma clínica, eu tenho experiência com esse tipo de situação, porém, é muito melhor ter o paciente sob anestesia geral. Exames de rotina são solicitados e verificamos a oportunidade cirúrgica
cirúrgica para a realização desses implantes. Como temos a fixação zigomática, iremos instalar os implantes anteriores convencionais, os guias cirúrgicos para a colocação desses implantes e necessitamos o máximo possível de fixações para o travamento dessa prótese. E, posteriormente à colocação desses implantes, uma sutura bastante oclusiva. Aqui, realizamos na própria prótese total do paciente, uma abertura significativa para que possamos fazer a moldagem funcional, para que depois possamos usá-la para a confecção da prótese definitiva. Então, esses são implantes da Nobel Biocare que possamos utilizar para a colocação desses implantes zigomáticos. Realizamos uma pequena perfuração no rebordo alveolar, na distância mais ou menos de primeiro molar superior, mirando sempre a eminência do osso zigomático. Temos um guia cirúrgico e seguimos a técnica cirúrgica preconizada. Possamos fazer 2 zigomáticos em região posterior e 3 implantes na região anterior. Não conseguimos, como disse, não conseguimos diferenciar na diferença entre implantes alveolares e zigomáticos, tendo esta vista, porque os componentes protéticos são os mesmos. Em relação à técnica cirúrgica, temos o acesso mucoperiosteal do dente 16 até o dente 26, na crista do rebordo. Incisões de alívio relaxantes em la região dos molares e encontra o forame inforbitário. Necessitamos ter uma visualização do forame inforbitário. Descolamento posterior para o pilar zigomático para termos acesso à crista zigomática, à eminência zigomática do osso zigomático. Temos acesso ao seio maxilar e isso se dá de 2 formas, através visual, tendo uma visão direta deste seio maxilar e através de forma virtual, mediante a planificação que hacemos em la tomografia. Em relação, temos o uso do guia cirúrgica, precisamos ter conhecimento da anatomia regional e o acesso cirúrgico bastante adequado para este procedimento. Então, temos acá o pilar zigomático, onde iremos fazer o acesso ao seio maxilar, novamente de forma visual ou virtual. Com uma broca específica, iremos fazendo a perfuração mirando a eminência zigomática, onde haverá o travamento deste implante. Utilizamos a sequência de fresas de 3,5 a 4, solo na região alveolar, podendo ter uma pequena estabilidade nesta região. E a instalação da fixação, onde haverá realmente a fixação na eminência zigomática. Temos, muitas vezes, uma fenestração da parede anterior do seio maxilar e possamos mirar o trajeto, a direção da broca em relação à eminência zigomática. Novamente, iremos realizar a sequência de fresas de brocas para o alargamento destas perfurações para a colocação dos implantes. Teremos o implante colocado na parede posterior do seio maxilar com o travamento na eminência do osso zigomático, onde a sua porção apical do implante fica nesta região.
Novamente o alargamento desta prótese, a abertura na região alveolar e aí sim o tornilhamento de todo este implante muito grande. Podemos perceber que há uma pequena diferença nesta região aqui do design do implante. Daqui para cá temos 4 milímetros e daqui para cá temos 3,5 milímetros de diâmetro. Uma pequena diferença, porém necessária para a colocação e o travamento desse implante na eminência zigomática, que temos um osso mais compacto. Podemos iniciar o rosqueamento ou a montagem desse implante com o motor e terminar novamente, acabar com a mano através de chaves manuais. Teremos a oportunidade de observar a aparição da eminência do implante na região e a chave para a realização disso. Como a plataforma deste implante, ela é uma plataforma em 45 graus, temos a oportunidade de remover o componente de instalação desse implante, e esta plataforma, devido ao design do implante ficar na região, ficar posicionado em 45 graus, se temos uma plataforma paralela ao design do implante, nossa plataforma iria ficar incorretamente posicionada dentro da cavidade oral. Portanto, necessitas ter um design que a plataforma fique em 45 graus, para que quando ponemos os implantes, tenhamos a possibilidade de ter uma plataforma como nos implantes alveolares. Então, teremos a plataforma igualmente disposta como os implantes alveolares. Teremos que ter a possibilidade de carga imediata, onde muitas vezes há uma estabilidade primária desses implantes e, consequentemente, podemos fazer a prótese definitiva. Quando não temos a estabilidade primária, temos um período de osseointegração destes implantes, assim como os implantes alveolares. Devemos realizar alívios na prótese total para que possamos que não tenhamos carga, não tenhamos forças nesses componentes protéticos. Depois, realizamos a reabertura e utilização de componentes protéticos normais para a confecção da prótese sobre esses implantes. Em relação à prótese, temos a moldagem de transferência, onde podemos ter a posição adequada, o posicionamento adequado desses implantes e a fundição, a confecção da estrutura metálica. E depois temos referências oclusais e fonéticas para a confecção da prótese definitiva. Temos modelos de estúdio onde podemos realizar a confecção da barra metálica e posteriormente a confecção da prótese. A prótese e tendo o paciente reabilitado do ponto de vista funcional e estético a contento, mesmo não tendo nenhum tipo de suporte de osso na região da maxila. Podemos ter, do ponto de vista estético e funcional, algo bastante agradável, e temos a possibilidade de realizar essas próteses implantos suportadas, assim como hacemos nos protocolos de implantes alveolares. Que tipo de complicações podemos ter com esse tipo de tratamento? Basicamente temos
hematoma e edema devido à manipulação e o autodescolamento que realizamos nesse tipo de procedimento. Equimose subconjuntival devido à manipulação muito próxima, muito acerca dos nossos olhos. Sangramento nasal, uma vez que mexemos, que manipulamos muito os senos maxilares. Lesões de pele e de lábios, uma vez que a broca, por ter um design muito grande, muitas vezes tem danos a tecidos blancos na região inferior. Relações de parestesia, uma vez que manipulamos, descolamos o tecido na região da mucosa superior e próximo aos nervos inforbitários. Então, devido à manipulação desse nervo, temos parestesia temporária. Perda da osteointegração alveolar. Muitas vezes temos pacientes com uma atrofia severa, muito severa, e que não tem nenhum tipo de estabilidade alveolar. Então, temos este tipo de complicação, onde perdemos as estabilidades alveolares. Porém, temos a grande fixação no corpo do zigoma. Sinusopatias são patologias em senos maxilares, uma vez que esses implantes estão dentro dos senos maxilares. E comunicação bucosinusal, uma vez se não for realizada a contento uma sutura bastante oclusiva. Como considerações finais, temos que saber que esse tipo de tratamento dos implantes zigomáticos, existem limitações protéticas, a idade do paciente e as expectativas têm que ser levadas em conta, têm que ter em conta esse tipo de situação para que não possamos criar expectativas erradas para nossos pacientes. Talvez começar pelo enxerto. Temos que ter em mente que os enxertos ósseos para a reabilitação com pacientes de atrofia são só o melhor que temos, e não podemos ter em mente os implantes zigomáticos como o primeiro tipo de tratamento. Temos que ter em mente que temos pouco provável volver atrás desse tipo de situação. Uma vez que colocamos implantes zigomáticos, esse paciente tem que ter a manutenção, mantenimento deste implante por resto de sua vida. E temos que ter em conta que é uma alternativa que está última para a reabilitação desses pacientes. Aqui temos o futuro estádio do Corinthians, o melhor time do mundo, e que temos muito prazer em ter a recepção da Copa do Mundo em 2014, onde estão todos vocês invitados a conhecer a nova arena. E aqui são meus filhos. Rafael tem 2 anos e 2 meses, está sorrindo à toa devido ao time que ele torce. E minha filha de 30 dias, 29 dias, e estou muito contente. E como disse pela manhã, temos que ter equilíbrio entre o lado profissional e o lado familiar, o lado convívio com os nossos familiares, que desta forma temos maior equilíbrio para o tratamento de nossos pacientes e possamos fazer nosso trabalho dignamente e com muito mais prazer. Agradeço novamente
o convite do Dr. Cristian Cartenas para que estivesse acá com vocês para falar um pouquinho. Novamente peço perdão pelo meu idioma. Creio que me tentei fazer entender. E estou muito contente de estar acá em Peru. E espero voltar brevemente. Espero voltar novamente acá. E teremos muito prazer em trocar experiências, em ter esse tipo de convívio com vocês. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Novamente, todas as instituições a qual eu faço parte, minha clínica privada, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, a Universidade Paulista, que temos um grupo com bastante força, um grupo bastante alinhado de cirurgianos que possibilitam que nós possamos ter pesquisa, ter muitos experimentos e trabalhar dignamente para tratamento dos nossos pacientes. A OCMF, a O Foundation, que é uma instituição em prol da educação contínua na área de cirurgia maxilofacial, e o Hospital 9 de Julho, onde eu tenho a oportunidade de conviver e tratar os pacientes com bastante dignidade. Muitas graças, muito obrigado pela paciência de todos e estou à disposição. Graças. ¿Alguna pregunta para el expositor? Ok, muchas gracias. Tomamos 15 minutos pasando aquí a las casas comerciales y regresamos para la última conferencia.